dia! Desperta 31. Sonhar pequeno dá trabalho. Sonhar grande também dá trabalho. Tudo vai te dar trabalho. Continuar do jeitinho que você tá também dá trabalho. Mas talvez você não veja. Várias vezes a gente tá trabalhando, treinando, focando, indo para uma coisa. Ou às vezes eu tô naquele momento antes de começar e aí eu penso assim, nossa, não, mas isso vai dar muito trabalho. Vai dar muito trabalho. Talvez o que você não tenha pensado ainda é que continuar ali exatamente naquele mesmo lugarzinho tá te dando um trabalho absurdo. Muita gente pergunta pra mim, nossa, e quando foi que você transformou? Quando foi que você trocou de carreira? Eu não acredito nisso, mas enfim, só tô usando ferramentas diferentes pro mesmo propósito, né? Sempre é edificação de pessoas, sempre é o trabalho com gente, a vida inteira, sempre foi. Eu nunca tive dúvida disso, que eu queria que cada pessoa após me encontrar seguisse um pouquinho melhor. Eu sempre quis ser um espelho que possibilitasse, não um espelho das pessoas se mirarem em mim, não, mas eu queria que ao me encontrar eu facilitasse cada pessoa a ver a que ela veio, facilitar o caminho para ela chegar ao que ela quer, facilitar o vir a ser. Vou esperar mais um minutinho, vou botando nossa música, que estamos sem música. A musiquinha está um som de chuva, não sei se vocês conseguem ouvir. Gente, eu nunca peguei tanta chuva nesse Brasil que nem desde dezembro. Dezembro tava em Goiânia e chovia todo dia, todo dia, todo dia. Eu já me falava assim, meu Deus, não para de chover. E tem chovido desde então, assim. O sol ainda não chegou. Ai, hoje eu queria... Desde ontem, na verdade. Ontem eu queria ter chegado até o Taípe, que é uma praia um pouco mais distante, mas aí eu não tava ligada na tábua das marés, eu não sabia que a maré tá cheia, e pra andar tem uns lugares que fica mais complicado e a areia fica mais íngreme, assim, enfim, tortinha, né? E aí não deu, aí hoje eu ia direto pra lá de carro, não sei se eu ainda vou, porque tá chovendo, tipo, muito, choveu a madrugada toda, estrada de terra, não sei se vai dar. O plano era chegar lá de carro e voltar caminhando. Ainda são 7h10 da manhã, vamos ver se mais tarde a chuva vai diminuir e vai ser possível tudo isso. Bom dia, Laís! Tô colocando nossa musiquinha. Hoje eu tô falando que a gente... não é o mesmo trabalho, ok. Mas o que eu tô dizendo é que sonhar pequeno dá trabalho, sonhar grande também dá trabalho. E qual é a dimensão do que é grande? E mais, continuar do jeitinho que a gente tá também dá trabalho, mas a gente tá tão acostumado que a gente nem vê. Vou só botar a música e a gente já parte pra cima. Como você está hoje, Laís? Conte para mim. Lisandra, muito bom dia, dona Lisandra. Curioso tá Laís e Lisandra aqui hoje, porque tem uma dimensão do teatro que é a que eu movi muito de falar hoje, por uma experiência que eu tive esses dias. Viviane, muito bom dia. Tá fazendo sua atividade física, Viviane? Conta pra mim. Viviane é uma potência, gente. Viviane... Adoro acompanhar o mover de Viviane. Viviane, quando eu tô começando a fazer as coisas, Viviane já foi e já voltou, gente. Adoro. Adoro estar próxima a pessoas assim. Sinto fluir. Bora lá. Bora lá? Tô bem animada para começar o dia de hoje. Que bom.
Que bom quando a gente tá com esse ânimo, com a alminha já disposta, né? Quando a gente não botou nada pra bloquear isso, é uma potência. Só que nem todo dia a gente tá assim, né? E aí eu acho que é justamente nesses dias que a gente tem que ter muito claro o que a gente quer, onde a gente quer chegar, embora seja sobre o caminho, sabe? Mas o que eu falei que é uma viradinha assim de chave que eu tive na vida, que tudo dá trabalho. Eu não sei quem foi que criou que as coisas são fáceis. Não que não fluam, sabe? Elas fluem, não é isso. Não é que você vai estar ali sofrendo o tempo inteiro. Mas, cara, eu acho que a dimensão do fácil e difícil, a gente tem que estar muito atento a isso. A dimensão do que a gente já conhece, geralmente é mais fácil. Eu observo muito isso todo dia, seja com a prática física, de yoga ou de qualquer coisa que você vai fazer. No início, o que é desconhecido é mais difícil. Só que aí vocês ficam assim, tudo que um dia é fácil já foi difícil, a grande maioria das coisas. E tá no nosso fluxo natural. Outro dia eu falei brincando, a gente tava numa mesa de bar conversando, eu falei assim, gente, eu acho que tudo em algum momento dói ou assusta. Eu fico pensando, quando a gente nasceu, vocês acham que não deve ter dado um negócio assim de tipo, o mundo tá se acabando quando a gente tava ali para nascer? Olha que portal, olha que coisa, olha como a gente respirava de um jeito, gente, ali no meio das aguinhas de nossa mamãe. E aí do nada a gente tem que sentir aquele ar entrando, deve doer, brother. Deve ser assustador, mas a gente vai porque a gente não tem escolha e é um fluxo, é o fluxo da vida. E aí com o tempo a gente caminha eternamente numa busca de conforto, o que não é ruim, a gente tá aqui, né, a gente busca satisfazer os nossos desejos, só que tem muitos desejos de muitos tamanhos, tem aqueles desejos imediatos ali e tem os a longo prazo. E tem que entender o processo de identificar o solo, pegar a sementinha, plantar, nutrir e ter aquele fruto, né? O fruto, tem fruto que demora muito tempo. Eu tenho árvore em casa que a gente fica ali e que tem 10 anos e que ainda não chegou a hora de dar o fruto. E tá tudo bem, né? Quando se tem paciência, quando se tá ali esperando, embora a árvore que não dá fruto leva machadada. Mas a que dá fruto também leva, ó, a tesourada. A gente recebe a poda para crescer, sim ou não? Mas eu tenho um entendimento por trás disso. E por que eu não consigo trazer isso para minha vida? Às vezes você acha que a zona de conforto tá ali, tá confortável, mas ela tá doída, só que você tá tão acostumado que você nem reparou que ela tá doída. Os grandes momentos que eu transformei foi justamente porque onde eu tava doendo demais. Ia doer mudar, porque dói. Eu falo, viver dói. Quem faz a postura, a prática, são tipos de dores diferentes, mas assim, viver dói. E chega uma hora que onde você está, dói muito mais do que se arriscar a sentir a dor, todos os processos de uma coisa nova. E aí quando eu te falo que sonhar pequeno dá trabalho e sonhar grande dá trabalho, porque a gente tem que parar de não gostar do ter trabalho, de sim ter esmero em ver uma coisa sendo feita. Pô, fazer um bolo de aniversário dá trabalho, você vai no mercado, você vai comprar o ingrediente, você vai pesquisar uma receita, você vai ficar ali, é mais tempo fazendo bolo do que comendo bolo. E tá tudo bem. Mas o sonhar pequeno e o sonhar grande, o que eu quero que vocês vejam hoje é que tudo que é grande é grandioso pela dimensão das coisinhas pequenas. E aí vamos lá. Não sei o gosto de vocês, mas, por exemplo, eu amo quando chego num prédio, numa estrutura que é rica de detalhes. Foi o que eu pirei quando eu cheguei nos templos da Índia. Gente, era um negócio assim, era tanto detalhe, era tanta coisinha, que a gente nem conseguia ver uma coisinha, a gente só via a dimensão do grande que já estava lá.
Mas aquilo só ficou grande pela dimensão de todas as coisas pequenininhas que fazem sentido. E o que faz sentido? É o que você dá sentido para a história que você está criando, vivendo. E aí os detalhes, né? Todo mundo fala, a riqueza está nos detalhes, mas eu conheço pouquíssimas pessoas que se esmeram nos detalhes das coisas. E a nossa sociedade, ela vem caminhando para isso, né? E aí chego no ponto do prédio grande, do tal, que eu fico um pouco inconformada. Cara, esses templos, os nossos prédios antigos mesmo, do Rio de Janeiro, pô, eles foram construídos num tempo que a gente não tinha a tecnologia que a gente tem hoje, né? E a riqueza dos detalhes era um negócio absurdo, e as coisas estão de pé até hoje aí. E aí eu fico pensando assim, cara, quando que a gente abandonou, né, tudo que é moderno hoje em dia, ele tem uma característica do ser reto, do não durável. Aí eu fico pensando, cara, se naquela época, sem a tecnologia que a gente tem, hoje, a gente conseguia fazer coisas incríveis, formidáveis. Imagina o que a gente conseguiria fazer hoje. Mas a gente abriu mão disso. É tudo rápido, é tudo para ontem. E aí a gente começa a querer colocar isso na nossa vida, no todo dia. E aí não funciona. A gente tá evoluindo nesse sentido também, né? Você vê, gente, o neném quando nascia antigamente, ele demorava para abrir o olho. Eu já vi uns vídeos que até assusta como as crianças já nascem super acordadas, como todo esse processo está cada vez mais veloz. Mas tudo tem um tempo, ainda quando tá acelerado. E no meio disso tudo, dos detalhes, tem a nossa pressa de viver, que ela é interessante, mas tem o tá no automático e o não tá. Eu ontem, não sei quem viu aqui nos stories, eu tirei um monte de foto de coisas pequeninas que eu vi pelo caminho. Numa riqueza absurda. Eu demorei 3 dias, todo mundo queria saber a cor do meu olho. E essa cor muda, né? Mas ontem eu compartilhei nos stories várias fotos de coisas que eu vi pelo caminho. E é muito curioso que eu sempre amei correr. Por que eu amava correr? Porque eu estava no processo de querer emagrecer, eu não tinha tanto tempo assim para me dedicar a isso, então o que eu queimava em 1 hora de corrida era, se eu fosse precisar queimar a mesma coisa na caminhada, eu precisava de muitas horas para ter o mesmo fruto, o mesmo resultado. E o foco era só esse, eu só queria queimar caloria e blá blá blá, o condicionamento físico, não importava se eu estava no processo de querer emagrecer. E aí fiquei acostumada, mesmo depois quando não estava mais nisso, eu corria. Amo correr, gente, acho que eu corro devagar, mas acho que é uma sensação muito, muito boa. E aí eu comecei a caminhar. Meu namorado, ele fez 3 caminhos de Santiago. E eu tenho sonho, né, de fazer o caminho de Santiago. Eu falo assim, cara, caminhar, brother, me dá uma coisa, eu quero andar mais rápido. E aí eu lembro a primeira caminhada que a gente fez, num caminho que eu sempre passava, o tanto de coisas que eu consegui ver. Porque eu tava devagar. E como eu tava um pouco entediada, eu tinha esse olhar. Eu falava assim, cara, eu quero ver. Procurar coisas pra me manter entretida ali, pra olhar. E aí, ontem, né, eu já fui, mas ontem eu fui nesse exercício mesmo, né, de falar assim, cara, eu vou tirar várias fotos, que eu nunca tirei fotos dessas coisas. Vou mostrar pra vocês algumas das coisas que eu vi pelo caminho e que eu tenho certeza que se você passar correndo, você não vai ver. Olha, gente, é uma obra de arte isso. Tudo bem se você não liga para os detalhes, mas são os detalhes que vão fazer uma coisa ser grande. São os detalhes que vão fazer o todo fazer sentido. Faz sentido, sim ou não? Olha, esse aqui parece uma guirlandinha de Natal. Vou mostrar só mais um e vamos seguir. Eu fiquei muito, muito encantada. Eu falei assim, nossa.
Ainda teve esse aqui que eu achei, que eu vi que era uma lebre do mar. Depois eu achei no papai Google de Oxalá, que responde todas as coisas. Beleza, vamos lá. Agora eu tenho que lembrar como é que eu parar de compartilhar. E isso ficou muito latente pra mim. E eu fui fazendo associações a várias coisas que eu já tinha vivido. Quando você aprende a gostar dos detalhes, assim, você traz isso pra sua vida, você vai levar isso pra qualquer coisa que você vá fazer, não importa o trabalho que você tenha ou que você esteja fazendo, isso é ensinável. Eu trabalhava na Academia Nacional de Música e aí eu era responsável pelo acervo. E nesse acervo era tomar conta de coisas muito antigas, partituras muito antigas, e eram várias senhorinhas. E tinha umas reuniões, um café, eu fui lá só pra cobrir uma menina por uma semana no início. E tinha o lanchezinho era só um café e alguns biscoitinhos. E eu poderia pegar o pacotinho de biscoitinhos, jogar eles na bandeja e era isso aí. Cara, sabe o que eu fazia? Eu fazia tipo umas mandalas, uns desenhos com os biscoitos. E ficava todo mundo pasmo com o que eu tava fazendo, assim, com aquilo. Todo mundo se alegrava com aquilo, com detalhe. E todo mundo voltava e falava assim, nossa, mas por que você fez isso, né? Porque eu falei assim, eu não sei não fazer isso, né? Eu me encanto com esses detalhes. E aí eu chego onde eu queria chegar numa experiência que eu tive alguns dias atrás. Eu fui num lugar fenomenal e que era uma experiência. A minha definição desse lugar que eu fui foi a experiência. E a construção dessa experiência estava vindo de todos os detalhes. Desde a hora que a gente entrava no lugar, a pessoa que recebia a gente, ela acreditava que ela estava em 1923. A partir do momento que tinha o código de abrir aquela cortina e você era inserido num outro contexto. Porque todas as pessoas que estavam ali dentro estavam acreditando piamente em tudo que estava acontecendo. Tudo tinha um porquê de existir. Desde um drink que você pegava, eu pedi um que tinha um negócio de camomila, e aí quando chega esse drink, ele tem um cravo, aquele cravinho da Índia que aqui a gente fala que é flor de defunto, ele é comestível, eu nem sabia. E aí a menina começa a contar a história, que na época teve um período de lei seca e as pessoas, para conseguirem beber álcool, elas tomavam em xícaras de chá. E eu falei assim, uau, o outro drink vinha dentro de um livro, gente. E o outro que saía fumaça. E você olhava o interruptor do banheiro. O tipo de música, como as pessoas se portavam. Quem faz teatro está acostumado com isso, né? Quando você constrói o seu personagem, quando você está construindo, tudo tem um porquê. A diferença é que quando a gente está no teatro, a gente sabe a história inteira. A gente sabe a história que a gente quer contar. E aí, na nossa vida, a gente tem que deliberar sobre a própria vida. Só que a gente tem que deliberar, a gente tem que fazer as escolhas da nossa própria vida. Só que a gente não tem um conhecimento de toda a história da nossa vida. Faz sentido, sim ou não? Eu só vou vivendo e às vezes eu não consigo ver que cada detalhezinho, cada encontro, cada coisa que eu vejo, situação que eu vivo, que aquilo faz parte do meu cenário, que aquilo ali está contando a minha história. Só que o que está contando a minha história não são as coisas, mas são as causas. Não são aquelas coisas que acontecem, mas são a interpretação que eu dou àquelas coisas que acontecem. Eu vou construindo toda essa minha narrativa. Cada detalhezinho. Então, quando eu viro para você e eu te falo assim, cara, sonhar pequeno vai dar trabalho, mas sonhar grande também vai. Quando a gente olha para trás na nossa vida, já dá para fazer isso. Tudo que você está falando, os detalhes, a importância das coisas.
Sim, a gente olha para trás para visitar, né? O nosso passado, ele é uma biblioteca. Todo passado é bom, eu aprendo com ele. É graças a ele que eu não preciso cometer os mesmos erros. Eu vou fazer erros diferentes, não tem problema errar, né? Mas a gente erra diferente. Enquanto que o futuro, ele é meu laboratório, meu lugar de teste. E só isso também. Mas é no presente que eu tô. E aí, quando eu sonho pequeno, quando eu sonho grande, o grande, ele só é uma junção de todas e muitas coisas pequeninas. A gente, quando olha instituições, eu sempre detestei quando alguém virava e falava assim, mas sei lá, essa escola não funciona. O problema está na instituição. E quando eu coordenava, né, os projetos numa instituição, as pessoas falavam, isso era da instituição. Eu falei assim, gente, a instituição somos nós somos uma equipe de 15 pessoas. Como é que eu transformo isso? E aí o que eu queria muito era que vocês se adestrassem em excelência nas coisinhas pequenininhas, nos detalhes. A gente, quando é pequeno, sei lá, você quer daqui a 5 anos, eu sei que não é o caso de ninguém que tá aqui, mas assim, daqui a 5 anos você quer ter uma franquia de uma loja. Gente, você vai começar pequenininho, isso vai no mínimo, e que já é muito grande, é uma. Então, enquanto você não entende o mercado, enquanto você não entende as relações, enquanto você não entende tudo que dá para fazer no âmbito pequeno, o pequeno é uma oportunidade de você ir treinando para chegar lá no grande. Mas se você se treina a ter excelência em todas as pequenas coisas, quando o grande chega, você tá em excelência igual. Bianca chegou, aproveito para falar. Às vezes você quer muita coisa. E eu sempre falo, se você se dedicar a fazer direito à saudação ao sol, você vai conseguir fazer qualquer postura que venha lá para frente. Porque você tem bases fundamentadas. Você se estruturou em cima de si mesmo. E a excelência vem disso. Vem de você, toda vez, se faz sentido para você, né? Mas para mim faz a riqueza de detalhes. Se você for servir a bandeja de biscoito, eu posso jogar só o saco de biscoito ali em cima. Mas eu posso arrumar ela que nem um mosaico. E é a mesma coisa, é só uma bandeja e é só um biscoito. Eu posso construir um prédio reto, que cumpre aquela função que tem uma, porque tudo tem um significado debaixo do sol aí, mas que não é o estilo que eu me identifico. Ou eu posso lá lapidar, enfeitar o seu bolo. O seu bolo pode ser um naked cake, pode ser um confeitado de aniversário, mas é a farinha que tá lá. E aí você pode escolher, você pode colocar uma farinha qualquer ou botar aquela que você julga que é a melhor. Você dá conta de fazer as coisas de qualquer jeito? Se funciona pra você, tudo bem. Embora não confunda também, porque não tem nada pior do que fazer o que não precisa perfeito. Fazer o que não precisa perfeito é perda de tempo também. Então que a gente fique ligado, mas quero que você veja hoje que o que você vê que é gigantesco, fala assim, nossa, isso aí dá muito trabalho. Sim, mas sonhar pequeno também dá trabalho. Tudo dá trabalho. Só que chega um ponto que continuar exatamente como você tá, dá mais trabalho ainda. Eu só mudei, né? Eu não falo mudar, eu só transformei, e aí vou dar o exemplo do processo de emagrecimento, que foi consequência também no processo de depressão e de uma série de outras coisas. Continuar do jeito que eu tava, dava infinitamente mais trabalho. E eu escuto muito, né? Como eu sou, acho que muito espontânea e muito dada, e falo das coisas, já mudei várias vezes, e tô viajando por aí, né? Fazendo coisas que a maioria das pessoas não se lançam para fazer. Nossa, mas como você consegue essa leveza e ter corrido atrás dessas coisas? Gente, simplesmente tudo é sobre dor. Se você reparar, tudo é sobre dor, que nem eu falei lá no início. Como? Chega um ponto que a dor de não ser quem você quer ser é infinitamente maior do que tudo que vão falar pra você quando você resolver estar outra coisa, do que todo o trabalho que você vai ter que ter para construir essa outra coisa. E aí você simplesmente vai, porque não dá
para não estar essa outra coisa. A dor vai ser muito maior, mas é tudo sobre dor. Até no trabalho que cada uma tem aí, é tudo sobre dor. Como assim? Sei lá, até a gente escuta muito isso, né? Se você repara hoje nas bios do Instagram, tem assim, te ajudo a construir uma rotina saudável, te ajudo a, sei lá. Mas na verdade, o que ela tá? É a dor da pessoa. Provavelmente a pessoa tá sofrendo que tem que melhorar a alimentação e tá com uma doença. Ou ela precisa ter um condicionamento melhor, porque a pessoa não tá aguentando andar até o final da rua. É tudo sobre dor. E aí, gente, viver dói. Só que quando a gente ia aí trazendo pra coisa física, eu falo sempre, curte essa dor, dá um suor. As meninas estão lá se matando pra fazer a chaturanga, e tá tremendo o musculinho, e tá acontecendo sei lá o quê. Eu falei assim, dá um sorrisinho. Essa dor de agora é a fraqueza indo embora. Isso aqui que é difícil hoje vai estar mais fácil amanhã. E aí a gente vai subir de nível. E se aparecer uma situação ou uma questão que você não dá conta de fazer ou resolver no nível que você tá, você sobe de nível. É com pressão que a gente sobe de nível. A mudança só vem quando a dor não estiver doendo o suficiente. A gente sobe de nível. E aí eu gosto de ir pro beabá. Como é que eu subo de nível? Você tá na sua série na academia. Você aumenta seu pezinho, muda o seu treino, seu músculo rasga. Essa dor que você sente na sua perna é seu músculo esgarçando. Ele se rasga e aí sua perninha cresce como? Essa cicatrização faz ele crescer. Isso acontece e vai acontecer no meu e no seu coração também. Essa dor, ela rasga e a gente cresce no amor. Que hoje a gente tem amor a cada pequena dor. Eu sei que aqui tem pessoas muito inteligentes emocionalmente, então assim, gosta dessa dor. Eu que falo tanto de vida e bora viver e a vida é boa e é leve, sai desse dual, do bom e do ruim, do fácil e do difícil. Nada é uma coisa só. Ai, se você fosse minha aluna do presencial, você vê, eu não tenho paciência pra isso, assim, porque me irrita ver a pessoa sendo menorzinha do que ela é. Se é grande, você dá conta de tanto mais, tá fazendo tão menos. E tudo bem que seja só hoje, que seja num tempo, mas que você entenda que sonhar pequeno dá trabalho, sonhar grande também dá trabalho. Tudo é trabalho. Trabalho é força, é energia. E continuar como você tá te dando um trabalho do cacete, só que você não tá vendo. Show? Parece que eu tô dando um coió, né? Que doido. Mas tem que finalizar que eu tenho uma aula agora. Mas que a nossa tarefa de hoje, você identifique qual é a coisinha da sua vida que tá te dando um puta trabalho continuar exatamente onde você tá e você não avança porque você acha que vai dar trabalho. E aí, às vezes, é uma coisa que você pode delegar, às vezes, não sei, alguma coisa que você pode só começar. Gente, eu paralisei tanto já nisso. E quando eu falo, não é porque eu sou perfeita e a sinistrona, a pica das galáxias. Longe disso. Ontem eu dei um exemplo aqui do YouTube, eu vou dar de novo. Porque ele é muito claro, assim, pra mim, porque era uma coisa que me paralisava. Parecia tão grande começar a fazer coisa pro YouTube, parecia uma coisa descomunal. E aí, justamente que eu pensava assim, cara, eu preciso ter X vídeos, eu preciso ter X coisas lá, eu não me movia. E aí eu preciso da capinha, e aí eu preciso fazer a arte da capinha, eu preciso pensar o roteiro da aula, e aí eu não me mexia. E eu pensava, caraca, ter 30 aulas lá é muita coisa, como é que eu vou fazer isso? Cara, às vezes o que você pode fazer agora, e você já vai se sentir em movimento, é assim, cara, eu preciso de alguém para fazer a minha arte, ok. Ou eu vou baixar o Canva. Ou eu vou sentar e assistir um tutorial no YouTube de 10 minutos. Vou fazer uma arte simples, só o meu nome e meu arroba.
ou eu vou criar minha conta no YouTube. E você já se moveu, entende? Porque são coisas pequenas. Então, assim, identifica. E tava me dando um trabalho absurdo não entender tudo isso. Não mexer em tudo isso. No meu dia a dia, isso me paralisava. Então, às vezes, você vai investir um tempinho agora e você vai conseguir resolver, seja qual área for da sua vida, sabe? E às vezes o simples fato de você não fazer ocupa uma tela mental tão grande dentro de você, é um peso assim, eu tenho que fazer tal coisa, eu não faço tal coisa, mas aquilo ali tá consumindo um tamanho horrível dentro de mim. Isso acontece comigo várias vezes e eu consegui ressignificar semana retrasada ou passada, antes de vir pra cá. Eu tenho uma questão com fazer mala. E aí todo mundo, nossa, mas você viaja tanto. Sim, faço muito bem. Se algum dia você precisar, eu posso fazer a sua. Se você for fazer mala de morar em outro lugar, então conte comigo. Eu consigo ter uma sagacidade, uma organização e saber o que você vai precisar e não sei o que é muito legal. Até porque eu não tenho afetividade com as suas peças. Então fica muito mais fácil tirar coisa, colocar, entendeu? Mas eu tinha uma semana, eu ia viajar no domingo e aquela semana parecia toda cheia porque tava ali, eu tenho que fazer a minha mala, eu tenho que fazer minha mala, eu tenho que fazer minha mala. Eu consegui pela primeira vez na vida não fazer a mala na véspera. Eu fiz na quarta-feira. Gente, eu ganhei 3 dias da minha vida, o tempo que eu teria ali depois. Talvez se você nunca teve numa situação assim, não vai fazer sentido pra você e talvez eu tivesse que ter pensado num exemplo melhor pra te dar. Mas aquilo desocupou a minha tela mental de uma forma que eu falei assim, meu Deus, olha quanta vida eu ganhei. E era muito essa sensação de ter ganho tempo, ter ganho vida. Tarefa. Hoje, observa quanto trabalho você está tendo por não realizar uma coisa e começa a investir esse trabalho para fazer a transformação que você quer. Sonhar pequeno dá trabalho, sonhar grande também dá trabalho. E as coisas grandes, aqueles prédios, aqueles templos monumentais, eles só são assim, uau! Porque eles têm muitas coisinhas pequenas, um monte de detalhezinho. Coloque excelência em cada detalhezinho, em cada experiência. Se você trabalha dando aula, o que vai fazer aquela aula grande, uau, não é só o conteúdo que tá ali. É a ambientação que você cria quando a pessoa chega, é a música que tá tocando, é o cheiro que tem, é como você vai ensinar, é a história que você vai contar, é como você vai amarrar do início ao final. Nesse lugar que eu fui, que a gente era remetido para 1923, desde o início que abria a cortina, quando essa cortina fechava, né, quando terminava tudo, a gente ainda recebia um bilhetezinho que escrevia assim, eu vim, que era um convite para entrar numa outra casa, que era tipo uma boate, que vai festa, assim, mas aí tinha assim, vim desse lugar em 1923 e quero entrar nesse outro lugar em 2022. E era muito maneiro, porque aí você sai do lugar, desse lugar que eu tava, é um corredor, um túnel assim, porque é um lugar meio escuro, e lá no final tem a rua principal com as luzes e tocando outra música. Tu fica assim, uau! Gente, eu sei que a gente quer grande, eu sei que a gente quer muito, mas fique atenta aos detalhes, e isso vai precisar de tempo. Se você quiser só passar correndo, só dar uma corrida que nem eu dava, é muito útil. Só fica atento o que você quer com isso. Com a sua caminhada, com o seu correr. Porque quando eu passava correndo, eu não via aquela banda de coisa pelo caminho. E fique atento também a todas as pessoas. Eu hoje em dia, uma coisa que eu faço, e a última coisa que eu vou falar, e se você quiser praticar isso também, eu acho que é válido. Eu sempre que eu saio para algum lugar, vamos supor, eu tô aqui agora na Estrada da Balsa, eu tenho que chegar lá em cima do centro, eu sei que é 20 minutos andando, eu saio o dobro, pelo menos, de tempo. Sabe por quê? Porque se eu encontrar alguém pelo caminho, eu quero ter tempo de conversar com essa pessoa. Quando eu tô aí no Rio também, eu sempre chego antes. Porque se a gente chega antes, a gente tem tempo de tomar um café, a gente tem tempo de conversar, eu tenho tempo de ajudar alguém pelo meio da rua se alguém precisar, eu não tô atrasada demais com a minha própria vida, com um atraso que eu mesma criei. A gente precisa de tempo para ter detalhe, a gente precisa de tempo para ter excelência, a gente precisa de uma outra relação com o tempo e estar disponível. E acredite, você cria o seu tempo, você se agenda com você.
Então hoje também experimenta, você tem que ir na rua fazer alguma coisa, experimenta sair com um pouquinho mais de tempo e andar mais devagar. Quanta coisa você vai ver. Quanta coisa linda você vai poder admirar pelo seu caminho. Essa é outra coisa que eu consegui ver ontem. Calma, o sábio jamais se aborrece. Dá trabalho ficar sábio, né, gente? Dá trabalho. Dá muito trabalho. E aí são coisas pequenas que vão poder fazer a tua alegria. Eu olho esse chumaço de flor aí, pra mim isso é uma luminária. E olhar com olhos de quem quer ver, né, gente? Você só vai ver qualquer coisa. O que eu falo aqui só vai tocar em algum lugar dependendo da frequência que você tá. E se você tá na frequência de querer ver, exercite o seu olhar para os detalhes. Várias tarefas, hein? Vamos pro nosso boot, que eu estou atrasada. Renata, me desculpe, estou chegando. Postura vitoriosa. Firma seus pés no chão, abre seu peito, inspira e expira profundamente. A ti rendo graças a Deus, porque o Senhor é bom e sempre, sempre nos ouve. O Senhor sabe todas as verdades do meu coração, até aquelas mesmas que eu não sei. Hoje, nessa manhã, eu uno meu coração ao seu, eu me conecto à fonte da riqueza dos detalhes, a fonte da conexão de todos os pontos. Me conecto à fonte que sabe da minha história desde antes da fundação de tudo isso aqui. Eu não conheço a minha história, mas eu acesso essa minha história pela imaginação que a fé me traz. Eu acredito e eu vivo no hoje, tendo a plena consciência de que todos os pontos do meu passado se conectam ao meu futuro. E eu caminho. Eu tenho trabalho, eu invisto energia e eu caminho com um olhar de excelência. Eu observo, eu vivo e eu sou grata por cada detalhe no meu caminho. A flor que o Senhor coloca, a poça d'água, cada pessoa. E no meu dia de hoje, eu sirvo a todas as pessoas como se eu estivesse servindo ao Senhor. Quando uma situação estiver difícil, eu penso que aquilo tudo é uma grande peça de teatro. E o meu personagem, como eu estou atuando, eu estou em excelência a cada detalhe, entendendo que todas as minhas ações são motivadas pela boa vontade. O ser bom pelo ser bom, o fazer bonito por fazer bonito, o estar em excelência por estar em excelência, porque esse é o meu novo molde. Hoje eu sou senhora do meu tempo, hoje eu crio e agendo o meu próprio tempo. Hoje eu tenho tempo para a minha vida, para os meus pequenos e para os meus grandes sonhos. Eu me coloco em movimento, em excelência e em riqueza de detalhes. Começa a se visualizar, executando em excelência todas as coisas, desde as mais simples até as maiores que você tem para fazer hoje no seu dia. Visualiza você andando numa rua e visualizando e vendo coisas que você nunca viu porque você estava com pressa demais. Se visualiza acolhendo os encontros que acontecem no seu dia. Você tem tempo para ser rica em detalhes e construir uma grande narrativa no seu dia. Coloca as mãos em frente ao peito, palma da mão com palma da mão. Coloca um sorriso no seu rosto. Esfrega essas mãos, mantém esse sorrisão, cobre os olhos com as mãos. Abre os olhos dentro das mãos. Afasta as mãos. Bora viver. Um beijo. Renata, tô chegando, me desculpa. Lindo dia. Façamos um dia memorável.